Projeto Escolha a Escola, entrevistando hoje o professor Luiz Toledo, do Colégio FAAP de Ribeirão Preto. Professor, vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho. O senhor falou aí no início da nossa conversa da oferta muito grande de cursos superiores hoje, né? Tem uma publicação bem conhecida que é o Guia do Estudante, que traz mais ou menos aí um levantamento de quantos cursos oferecidos hoje. Muita coisa, né, professor? Muita coisa. O último Guia do Estudante, que é um material que vale a pena, para quem tiver interesse, seja aluno, seja pai, vale a pena consultar, é como uma espécie de dicionário de profissões. O último Guia do Estudante traz mais de 200 opções que um aluno pode fazer de curso quando ele termina o ensino médio. Isso é muito mais do que era 10 ou 20 anos atrás. A quantidade cresceu exponencialmente, né? Professor, os cursos tradicionais, medicina, engenharia, direito, ainda são os que têm muito interesse, né? Sim. O senhor acredita isso ao mercado de trabalho, às possibilidades profissionais ou aquele empurrãozinho dos pais que já estão nessa área, né? A ambos, os dois são fatos. Ao fato de que as pessoas às vezes escolhem um curso, uma faculdade, sem muito conhecimento de causa, né? O que eu estou escolhendo? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo mais simples, mas é o que me ocorre. Se eu conheço arroz, feijão e salada e bife, é muito provável que na hora que eu for almoçar num quilo, eu vou escolher um dos 4, né? Se eu conheço uma variedade mais ampla, eu posso escolher entre várias outras opções. A maior parte das pessoas, quando você pergunta para um jovem em sala de aula, quantos cursos superiores você lembra de cabeça que existem, via de regra, eles não conseguem chegar nem à metade dos 280. Ou seja, se você não sabe o que são existe... 280 hoje? São pelo menos 280, pelo pouco menos mais, 280. se não me engano. Mas se você não consegue saber, se você não sabe o que existe de opção, então você vai optar por aquilo que é o mais comum e o mais tradicional. Tendo a ver com você ou não. Sendo uma escolha bem feita ou não, mas é a escolha que parte daquilo que você conhece, né? Outros cursos também têm uma quantidade de pessoas. A sua área, expressiva. por exemplo, psicologia, é bem procurada, né? A psicologia cresceu muito nos últimos anos, o que é um fenômeno curioso. Por quê? O senhor atribui não aqui sei. isso? Se me perguntar, não sei dizer. Acho um fenômeno interessante e é um fato. Assim, foi dentro da FUVEST, por exemplo, foi um dos cursos que mais cresceu em número de candidatos por vaga, né? Mas é um fato. Medicina continua tendo bastante procura. As 5 principais engenharias têm uma procura muito grande, direito, relações internacionais, na região da gente, agronomia é muito procurada. Alguns cursos também são, mas esses são menos conhecidos. Audiovisual é um curso que ganhou um destaque mais recente, mas os mais tradicionais, via de regra, têm uma procura maior. Tá certo. Vamos ver aqui o que os nossos internautas estão comentando e quem que está participando aqui com o Rafael Pasquim. Tem mais gente aqui, ó. Liliane Oliveira, Vanessa Débora Mota, José Paulo da Silva, Ramalheiro Júnior, Vanessa Débora Mota, Pires Fabiano, Luci, Ana Lima. Tem aqui também o José Eustáquio, José Paulo da Silva, Juliana Alves, Fabrício de Felício Toledo, tem aqui a Normia Silvia, tem mais gente chegando aqui. Bom, o José Paulo, ele está fazendo um questionamento aqui, acho que ainda com relação ao que o senhor estava respondendo, ele mandou uma pergunta anteriormente. Ele diz assim, ó, que os pais estão criando filhos estão protegendo os filhos demais. É justamente isso que a gente quer, né, professor? Que os pais que estão nos acompanhando possam participar dessa discussão, né? E aí o Zé Paulo, ele foi bem direto aí, né? Foi. Olha, eu penso que essa é uma escolha de cada pai e mãe, né? Como é que a gente vai dar condições para os filhos da gente se desenvolverem, ou como é que a gente vai superproteger e não favorecer o crescimento, né? É um fato, você deixar um filho crescer implica em você deixar ele viver risco, em você deixar que ele viva situações que ele vai ter que sofrer, que ele vai ter que falhar, que ele vai ter que encontrar as dificuldades dele, que ele vai ter que perceber que ele não é onipotente, que era uma coisa que eu estava comentando, que via de regra o adolescente se sente muito capaz e onipotente, né?
ele vai ter que encontrar as impotências, as incapacidades dele para poder se dar conta de aonde ele é capaz, né, de uma maneira mais realista, não tão fantasiosa. Né. E eu penso que essa é uma escolha, isso é algo importante, né, uma escolha de cada pai e mãe. Como é que a gente vai favorecer um filho nesse sentido ou como é que a gente vai proteger demais e, ao proteger demais, boicotar o desenvolvimento do filho. Agora, favorecer o desenvolvimento implica também na gente poder rever os conceitos que a gente tem, né? Rever a formação que a gente teve, o que valeu a pena nela, o que não valeu a pena nela, eventualmente se atualizar das coisas que a gente pensa, atualizar sobre profissões, né? E não partir das visões que a gente tem que são pré-concebidas, né? É muito particular de cada pai, né? Parece que o jovem tem um super desafio pela frente, né, professor? Porque os pais que estão participando e acompanhando aí, eles se sentem nesse papel aí, nessa imagem que a gente está tentando descrever aqui, que é do pai superprotetor e também do pai que se projeta no filho, né? Uhum. Tem esse perfil também? Tem. Existem pais... Que ele quer o sucesso a qualquer custo do filho para ele ser feliz, para o pai ser feliz, né? Existem situações em que tem pessoas que veem no filho a possibilidade de realizar aquilo que elas não realizaram, né? E muitos dizem isso, né? Que sonharam, eu queria ter feito e agora isso, né? Você pode. Né? E há que se pensar que um filho não é um prolongamento da gente, é uma outra pessoa, né? Com as peculiaridades que tem, com as características, com a capacidade ou com as incapacidades que tem, e que isso é algo necessário de ser respeitado, né? Porque se não for respeitado, aí sim a gente corre muito risco. Professor, agora aqui dentro da escolha aí, né, da profissão... Escolha a escola, escolha a profissão também, né? O Ramalheiro Júnior fez uma colocação aqui, mas acho que a gente já consegue até emendar com uma pergunta. Ele disse assim, ó, a minha irmã deixou engenharia de alimentos para cursar psicologia. Foi uma mudança, né? Acredito que mudar nunca é tarde, é possível identificar o que ela mais identificou, né? O que ela mais se adaptou ali. Mas tem como evitar isso? Eu penso que tem como a gente tentar cuidar da melhor maneira possível. Então, vamos dar um passo atrás. O índice de evasão no Brasil, ele é muito alto, mesmo em faculdades públicas, né? Na USP a gente tem números médios que giram em torno de 20% a 30% dos alunos que entram saem dos cursos. Uma classe de 100 sai 30? Sai 20, 30, em alguns cursos muito mais do que isso, chega a 50 ou mais. Matemática, por exemplo? E a gente está falando, logicamente. Vou te falar que não sabe que matemática tem uma... Bom, depois eu te conto da matemática, mas vamos voltar para cá, senão eu não respondo a pergunta. Depois não esqueça de falar da matemática. Não, vamos conversar dela. Mas o que eu ia comentar é que esse índice de evasão, a gente está falando de uma faculdade pública e que é reconhecidamente, na média, uma boa formadora, né, de alunos. Em faculdades particulares, o índice é muito mais alto, né? Isso é um perigo, isso é um problema. Isso é um problema para o aluno, porque tem um tempo, né? Isso é um problema para a família, isso é um problema para nós, que pagamos para que a universidade exista, e a gente está investindo, né, quando a gente paga imposto para isso. E a universidade tem uma preocupação com isso também. Então, existe uma série de movimentos das universidades de se abrirem para receber alunos que estão prestando vestibular antes do vestibular para apresentar os cursos que elas oferecem. A Unicamp fez um evento no final de semana agora, enorme, que é a Unicamp de Portas Abertas, para receber alunos do estado inteiro que queriam conhecer os cursos da Unicamp. Eu não sei qual foi o número desse ano, mas ano passado, para vocês terem uma ideia, haviam 50 mil pessoas na Unicamp nesse dia. É algo como um jogo de futebol, de tanta gente. Uma final de campeonato. Né? Uma final de campeonato, não é um jogo pequeno. Né? A USP vai fazer 2 eventos de visitação, um em Bauru, se não me engano, e o outro em São Paulo, em agosto desse ano. Ao longo do ano, a USP abre cada uma das faculdades para visitação individualmente. Se você quiser levar o seu filho, se o seu filho quiser ir, sua filha, é possível levar e é muito importante que se leve. Porque uma coisa é a gente idealizar uma profissão, a gente imaginar como ela é e a gente colocar os pés na universidade, olhar o laboratório, conversar com alunos, com professores, discutir mercado de trabalho,
também é muito bom que as escolas tenham profissionais da área que possam conversar com os alunos com qualidade sobre esse tema, que possam ter um trabalho integrado no currículo, que a orientação profissional seja parte do processo, porque, na minha opinião, o trabalho de uma escola, além de formar academicamente, é ajudar o aluno a fazer uma transição para a vida adulta da melhor maneira possível, né? É claro que a gente pode mudar e que isso é parte da vida de todos nós, né? Mas uma coisa é a gente mudar de carreira ao longo do tempo. A outra é a gente não cuidar desse índice tão grande de evasão. Eu acho que isso é algo preocupante no Brasil. Professor, eu vejo muitas pessoas falando com relação a esse assunto, né, de o abandono, da evasão, argumentando de que são os tempos modernos, a oferta muito grande de cursos, essa indecisão. Mas isso tudo justifica o abandono já no primeiro ano? Ou o senhor acha que eu penso que tem vários possível aspectos, concluir, né, um curso e depois tentar um outro? Eu penso que tem uma idealização eventualmente exagerada dos cursos, né? Quando a gente pergunta numa sala de aula, em várias, né, porque eu já trabalhei em outras escolas, eu dou palestra, né, em outros lugares. Quando você pergunta, bom, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você pensa, para os alunos de uma sala de aula de ensino médio, qual é a primeira imagem que vem à cabeça quando vocês pensam em direito? Geralmente, as pessoas respondem o nome de algum seriado americano. E o direito que se faz, medicina idem, né? Mesma coisa. O Pasquim assistiu a série sobre medicina, né? Grey's Anatomy. Essa aí é um clássico. E que é muito legal, medicina, né? Mas o problema não tem nada a ver com a realidade de alguém num pronto-socorro brasileiro, com uma fila enorme, eventualmente com pouco recurso para trabalhar, com um horário de trabalho extenso. Então a idealização, a distância entre o que eu imaginei e a realidade concreta pode ser tão grande, né, que o impacto inicial é insuportável, né? Esse é um ponto. Só levantando um segundo ponto. Existem países, fora o Brasil, em que a pessoa entra na universidade e que ela tem um tempo dentro da universidade em que ela pode fazer cursos em várias áreas. E que depois de 1 ano ou 2, ela vai escolher uma área para se fixar e se formar. Então, existem países em que entrar na universidade não significa necessariamente escolher o curso do começo ao fim. E é um outro modelo. O modelo brasileiro, ele é um dentre outros, ele não é o único que existe, né? Eu penso que esse é um modelo muito interessante. Por exemplo, existem países em que o vestibular não é só uma prova escrita, em que no vestibular se faz uma entrevista com o aluno. Se pergunta para ele, por exemplo, se ele fez algum trabalho social antes de entrar na faculdade. Se pergunta para ele o que ele tem a oferecer que é diferente para aquela faculdade. Se pergunta sobre a história de vida dele. Ou seja, além dele conseguir fazer uma prova, se pergunta basicamente quem é você, que experiência de vida pregressa você possui. Eu penso que, por exemplo, esse é um modelo muito interessante que a gente não tem no Brasil. Algumas faculdades estão tentando fazer isso em São Paulo, né? São poucas. Medicina é uma minoria. Albert Einstein. Medicina, a própria GV, mas algumas poucas faculdades fazem isso. Tá certo. Né? Professor, antes de mais participações ali do Pasquim, o senhor não vai deixar de responder a questão da matemática, né? A matemática é uma coisa interessante. Vou te contar uma coisa. Eu tenho uma pessoa da minha família, minha sogra, que é professora da Federal de São Carlos. E a gente conversa muito sobre o tema e as faculdades e tal. E uma das coisas que eu descobri com ela é que o pessoal que faz matemática e estatística, via de regra, sai da faculdade empregado para trabalhar nos grandes bancos em São Paulo. Não em bancos na agência, na sede. Porque os grandes bancos em São Paulo, corretoras, pessoal que mexe com bolsa de valores, valoriza imensamente a capacidade matemática, né? Isso faz com que seja uma área que, apesar de ser pouco olhada, pouco valorizada por alguns alunos, né, tem um índice de empregabilidade muito interessante, né? Diminui a evasão, inclusive. Interessante. Estamos entrevistando o professor Luiz Toledo, do Colégio FAAP de Ribeirão Preto, aqui no projeto Escolha a Escola.